tinha como controlar isso, mas graças a Deus estamos aqui. Eu queria começar orando que tudo podemos falar de Deus que eu colocou no meu coração sobre o assunto e compartilhar com os irmãos, tá bom? Senhor Pai, obrigado por estar aqui, obrigado por esse maravilhoso. Peço que tua bênção e tua direção, Pai, em todos vamos trabalhar hoje aqui. Sua justiça para honrar e nosso próprio santo nome. Perdoa os nossos defeitos, nossos ajustes que temos que fazer, mas tu és o Senhor, Pai. Fala não por mim, mas pela tua palavra, na vida desses meus irmãos, que tu falasse no meu coração. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. O meu assunto é justamente sobre o homem e a sua família, a masculinidade da sua família. Quero começar com os irmãos lembrando dois conceitos que ficou claro, né, na aula passada, mas eu faço questão de ressaltar. Conhecendo não, mas tudo bem, não tem problema. A gente vai tocar o barco assim. Isso aqui. Manda no PDF do grupo? Mandei pro PDF já. Tá no grupo, não tá? São dois conceitos bem simples que eu quero ressaltar, sabe? O que é um ser masculino e masculinidade. O Mário, na outra vez passada, ele deu um conceito muito rápido, mas eu queria enfatizar isso, tá? Que às vezes a gente se confunde. Se for olhar no nosso texto no CCB, nós temos. Deixa eu ver aqui certinho. Aqui, o último vídeo do Mário, né? Que ele colocou lá pra gente. Uma definição, ser masculino. Eu coloquei uma definição bem simples, para a gente poder lermos juntos aí. João, por favor, lê para mim. Ser masculino? O ser masculino. Um humano criado por Deus como um ser espiritual e físico, com DNA único e um cromossomo X, para função e propósitos na cultura, junto e com o distinto de um ser feminino, mulher, e todas as outras criaturas de Deus. Gênesis 1:7. Aí novamente veio de mim também a ênfase, né? Precisamos lembrar que o ser masculino é másculo. Você não é um fruto do acaso. Você não é um fruto do meu pensamento, eu quero ser um homem, ou eu quero ser uma mulher. Deus definiu como ser masculino. Isso é, nós temos um cromossomo. Tem aqui pessoas de medicina, né? Temos cromossomos X e cromossomos Y. Nós temos o X. Se por acaso eu tenho dúvida se sou homem ou se sou mulher, vamos fazer o exame médico. Verifique qual é o seu cromossomo predominante, no caso, se vai ser o X que Deus colocou. Gente, isso é muito importante. Está com uma dúvida sobre isso? E quero lembrar, quero enfatizar isso. Muito mesmo. Não vai não, né? Que pena. Então, tranquilo? Alguma dúvida com isso? Acho que está bem claro sobre isso. Isso é importante nós, como igreja, lembrarmos isso muito claro por conta do próprio mundo lá fora, entendeu? A gente vive um mundo hoje bem confuso, bem conturbado, que quer mais nos destruir em relação a esses conceitos, tá bom? O segundo ponto que eu quero lembrar, aí o Davi lê para mim, o segundo aí, masculinidade. Mentalidade, modo e movimento que corresponde distintamente ao ser masculino em forma e função. Isso é. Masculinidade, o que é masculinidade? É um modo,
ser operante, que vai estudar hoje sobre isso, que ele é distinto do ser feminino. Você foi formado, você tem uma característica própria do ser masculino. Você não é uma mulher que tem o ser masculino, nem é uma mulher que não tem ser feminino. Muito pelo contrário. Deus te deu esse propósito para isso. Tá? Isso é muito claro e muito objetivo. Vamos ler junto lá em 1 Coríntios 16, 13, para não ter nenhum tipo de dúvida, por favor. 1 Coríntios 16, 13. Coríntios 16, 13. Quem achou pode ler. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. É isso aí. Alguém tem dúvidas sobre o assunto? Alguém tem dúvidas sobre o assunto? Quer comentar? São conceitos básicos que precisam ser ressaltados, precisam ser relembrados. Mas que a gente possa, de uma forma ou de outra, estarmos firme nesses conceitos. Joia? Vamos lá. Alguém lê para mim Gênesis 1, 27. Está no nosso produto, está no nosso PowerPoint aí, mas se quem puder ler, seria bom. Sim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que é a imagem de Deus? É algumas das características de Deus e glorificar Deus. Isso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Porque lembrar, falar. Imagem, é como ele falou, são características que nós recebemos de Deus, mas eu costumo colocar a imagem, como até mesmo que eu falo em casa, sobre o espelho. Aqui está Deus, na sua forma, que nós não sabemos, e aqui está o homem. Esse Deus aqui, ele reflete a sombra que nós somos. Isso é, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, lembra a imagem de Deus. Nós não sabemos como é a imagem de Deus, eu não tenho ideias. Porque nós sabemos que nós somos feitos de sua imagem. Então, a única imagem que nós temos de Deus somos nós mesmos. Entendeu? Então, se Deus se autodeclara como Pai, como um homem, como um ser masculino, uma pessoa masculinidade aí, ele está se declarando para nós, como ser masculino em nós, na sua imagem e semelhança. Até aí tudo bem, né, gente? Estou falando de coisas básicas, para lembrarmos do básico daqui para frente. Alguma dúvida sobre isso? Beleza. E aí, Rafa? Vamos embora. Vamos tocar o barco. Outra pessoa lê Efésios 5, 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso. O Antigo Testamento, e todo mundo antigo, por exemplo, todo mundo, no mundo geral, né? Ele tem uma figura de masculinidade, entendeu? Retratada de uma forma bem diferente que nós somos. Quem aqui já conhecia Jesus como seu único e seu Salvador? Levanta sua mão. Quem aqui reconheceu Jesus como seu Salvador? Então, de uma forma ou de outra, você mudou. Você é uma nova criatura. Você é uma pessoa em Cristo, você é uma nova em Cristo Jesus. Então você não faz parte desse conjunto desse mundo. Eu podia aqui nesse momento falar sobre justamente tudo que o Antigo Testamento fala. Ele fala um monte de coisa sobre ser cabeça, ser aquele que faz todas as mudanças na casa, tudo tem que ser perguntado para isso. Mas Cristo veio para desconstruir isso. Cristo, quando esteve aqui na Terra, o Evangelho de Lucas fala muito bem sobre isso. Ele foi totalmente apoiado por mulheres.
Foram mulheres que trabalharam com a vida dele. Foram mulheres que sustentou a vida de Cristo, o ministério de Cristo. E ele, o próprio Cristo foi aquele que libertou as mulheres no Antigo Testamento. Então, qual é o nosso padrão hoje em dia? Não é o Antigo Testamento, não é o mundo, mas é Cristo. Essa cruz representa o meu ser, a minha masculinidade. Como ele fala lá novamente, lê por favor novamente, bem claro. Esse texto é crucial para a gente entender toda a lição de hoje. Quem leu foi o Efésios 5 novamente. Lê para a gente. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja. Esse Cristo que vai determinar a minha masculinidade. Esse Cristo aqui que nós cremos, que nós entendemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, que vai determinar a minha vida. Hoje nós temos vários padrões, né, que nós recebemos do mundo lá fora. Na minha época, eu ouvia muito essa sessão da tarde. Eu já diz a minha idade, mais ou menos isso. Década de 70, década de 70. A gente via muito o John Wayne, lembra do John Wayne? John Wayne que era o cowboy que cheguia, estava armado lá, chegava lá e matava bala. Da geração dos meus filhos, eles gostavam muito de Dragon Ball Z, que mais? Cavaleiro do Zodíaco. Não tem nada mais comunidade. Não, tem mais, são padrões que nós recebemos do mundo. Não, Super Saiyajin. Aí tem um padrão que nós recebemos do mundo e nos inculcamos em nossas mentes se nós não percebemos e estamos sendo inculcados. E vemos justamente pessoas, hoje em dia, consideradas ser homens, no caso, homens, como diz a palavra, homens como somos X, perdidos, que não sabem quem ele é. Então, reforço. A nossa identidade, o nosso padrão é quem? Cristo. É a Ele que nós vamos buscar a referência. É nele que nós vamos buscar, que nós devemos buscar como masculinidade na família. Porque é na família que você se constrói. É na família que você se encontra e diz que você vai ser no futuro. Com a criança pequena, como o Capim sabe muito bem disso, que também está infantil, criança pequena, até os 3 anos, você sabe que vai ser um homem ou não vai ser um bom homem, se vai ser um péssimo homem. Eu tiro claramente pelos meus 2 filhos, o João e o Lucas. O João deu mais trabalho. Falando sério, deu mais trabalho. Ele era altamente indisciplinado e não gostava de obedecer. Obrigado pela exposição. Entendeu? Ele não gostava de obedecer. Até hoje, de quando ele tem os seus momentos. Era o jeito dele mesmo lá. O Lucas era mais quieto. Mas ele entendia como dizer, não faz isso. Ele ficava um pouco mais quieto, mas eu tinha que sempre estar dando o corretivo dele, tanto do Lucas como do João. Vocês também alguns têm filhos pequenos, ou tiveram filhos pequenos. Até os 3 anos, 4 anos, você tem ideia mais ou menos do que vai ser. Você já se revela para isso. Tanto que alguns livros do conhecimento bíblico falam que até os 2 anos e meio, até os 3 anos e meio, você consegue disciplinar seus filhos. Depois disso, só Deus. Não, falando sério. Alguns aconselham justamente isso. Você não tem como disciplinar a pessoa. Mas a Bíblia fala sobre o contrário. Deus não nos fez, não tem netos. Deus tem filhos. Como eu recebo esse Cristo na minha vida é que determina quem eu sou. Como esse Cristo aqui, essa cruz entra no meu coração, determina quem eu sou. Se eu tenho a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida de forma clara e objetiva, tudo acontece. Tudo se resolve.
Vamos ver um pouco mais na frente da penetração. Aí eu coloquei três situações que nós estamos, como líder, nós somos convidados a trabalhar. Deixa eu... Mário, na outra vez passada, ele deu duas ideias, a gente vai ver junto aí no texto. Cultivar, proteger, cultivar e guardar. Aí eu transformei esses nomes em dois elementos que eu achei mais fácil de a gente poder entender um pouco melhor. Aqui a palavra virou prover. E a última palavra guardar seria justamente proteger. Aí vem justamente que veio a palavra falando sobre sacerdote. Liderando. E vai justamente estudar hoje, são esses 3 pontos que vamos trabalhar hoje. Tá? Onde está esse texto, André? Onde está colocado esse texto? Lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1, abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos folhear ele bastante. Tá? Lá, vimos que capítulo 1, versículo 27, que ele foi criado a imagem de Deus. Lá no capítulo 2, versículo 15, diz assim: no Senhor tomou o homem e colocou no jardim para que o homem o cultivasse e guardasse. O primeiro ponto que eu quero lembrar aqui é o prover. Esse prover aí, ele tem um sentido muito maior do que está imaginando. Quando ainda a palavra trabalho, deixa eu ver aqui, lembrar aqui. No grego, trabalho, ainda a palavra trabalho, é a mesma palavra para adorar. É a mesma palavra. Somos só uma letra. Então, trabalho e adorar é a mesma coisa. E aí, a partir desse conceito, a gente começa a montar a teologia do trabalho. A pensarmos um pouquinho sobre o prover, né? Não, prover, isso mesmo. Primeiro ponto aqui. E vamos pensar justamente nisso aqui. Eu quero que todo mundo poder leia. Abre aí, Deuteronômio, capítulo 6. Essa é fácil, que todo mundo lê junto, tá? Capítulo 6. Todo capítulo. Vamos ler todo o capítulo. Eu acho que essa leitura é essencial para a gente poder entender o que Deus quer de nós como homens. Tem como mudar um pouquinho o ar? Eu não tenho controle do vento só. Mudei. Obrigado. Pode ficar à vontade. Vamos ler todo mundo junto? Todo mundo está com Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 25. Cada um lê o versículo, né? Vamos começar pela Laís. Todo mundo vai ler rapidinho. Esses são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que os cumpram na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e
e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Portanto, escute Israel e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que manda leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Você inculcarás a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como filatérios. E você as escreverá nos umbrais de sua casa, nas suas portas. Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar, em juramento feito a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste. Com casas cheias de tudo que é bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. Quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer do Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dele. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados. 19. Expulsando todos os inimigos diante de vocês, como o Senhor prometeu. No futuro, os seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu estes mandamentos e estas leis? Vocês responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. E nos tirou de lá para estabelecermos e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais com juramento. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E, se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Amém. Esse aqui é um capítulo que todo judeu, né, todo pessoal do Antigo Testamento, né, ele é convidado a decorar. Convidado não, ele tem que decorar. Onde vai bem rabal, isso é uma coisa muito diferente assim, onde a criança é apresentada para a família do que um novo homem. Como os educadores interessantes, é convidado a decorar o texto. E o texto que ele vai dizer, vai pronunciar, esse texto aqui, é o Shema. Ouve a Deus, ouve ao Senhor, Deus de Israel. Então, nós quando somos convidados para prover, somos convidados a trabalhar, mas trabalhar para adorar. Aí vem justamente o meu questionamento, né? A minha veia missiológica, né? Minha veia de missões, que é mais forte. Pô,
Se eu eu não sou um missionário, Deus não me chamou para ser ir para o seminário e fazer alguma coisa. Então, como é que eu posso ser um missionário dentro do meu ambiente de trabalho? Como é que eu posso isso? Não me entender? Não entendi a pergunta. Assim, por exemplo, nós entendemos que ser missionário hoje em dia, né, é aquela pessoa que recebe uma missão da igreja, é separado para trabalhar em missões, no caso, né? Ele é enviado de forma especial para isso, ele é enviado de forma separada de todo mundo, todos, para que possam servir a igreja lá. Mas se eu entendo que trabalho é adorável, como é que está meu relacionamento com missões? Como é que vive meu relacionamento com missões nesse momento? Acho que no trabalho faz Deus também. Porque senão não vale. Isso. Evangelizar também. Evangelizar. Ser uma sementinha disso. Então, o trabalho é uma de adoração. Então, aonde você está, irmão? Você é um missionário. Aonde você está? Aonde você vive? Não existe diferença entre o ser um cara que está ser missionário lá fora no mundo, ou então no mundo não, em algum campo específico, mas e o seu trabalho onde você vive. Há um tempo atrás, o jovem da igreja aqui, da adolescência da igreja, o cara estava junto conosco. A gente chegou convidado para discipular alguns jovens da igreja. E alguns chegavam para a gente e diziam: ô André, eu quero servir o Senhor, mas eu não quero estar. Eu acho que eu devo fazer seminário, acho que se não devo fazer seminário, tu acha que devo fazer alguma coisa especial para isso, poder servir o Senhor? Aí eu disse para ele: Deus, na sua graça, me deu o trabalho como forma de adoração. Então, aonde você está, você é um missionário. Aonde você vive, você é um missionário. Então, o trabalho é uma adoração ao Senhor. Se você trabalha, irmão, louve a Deus por isso. E você, irmão, que é convidado a trabalhar. Nós, como homens que nós somos, masculinos que nós somos impelidos, a palavra certa é essa, impelidos a trabalhar. Deus, na sua graça, Ele mostrou em Gênesis capítulo 1 e 2, 3 vezes. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. E por último, na sua maldição, lá em Gênesis 3,15, Gênesis 3,15 não, acho que 3,14, diz assim, 17. E disse para o homem: porque deste de ouvidos a voz de sua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei. Não comerás dela, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida, e ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer o campo, planta do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, do pó tornarás. Isso é, para o homem ficou mais difícil o trabalho. Você vai ter que suar para poder conseguir o seu sustento. Vai ter que suar para você conseguir mais atividades. Isso é, você vai ser mais requerido do trabalho. Aí eu pergunto: Deus falou isso para a mulher? Falou ou não falou? Não falou. Aí eu venho em minha cabeça, isso é eu, André, pensando, tá, gente? Por favor, não é nada teológico, não é nada especial. Mas assim, fico pensando, se ele não falou, a mulher consegue trabalhar melhor que eu. Consegue trabalhar com essas coisas melhor que a gente. Ela consegue trabalhar o dia inteiro e chegar em casa à noite, fazer mais uma jornada de trabalho. Deus formou ela desse jeito. Somos como homens limitados. Nós temos problemas. Nós não gostamos de trabalhar. Nós não gostamos.
Quem gosta de trabalhar aqui? Eu trabalho porque eu preciso. Quem trabalha aqui porque quer? Cara, vou trabalhar porque eu gosto. Não, você pode trabalhar porque gosta, isso é bom para você. Mas assim, somos impedidos a trabalhar da forma mais que vamos sofrer mais por isso. Por quê? Porque Deus, na sua misericórdia, na sua graça, Ele estabeleceu de que vamos suar para trabalharmos. Se eu não trabalho, eu não adoro. Irmãos, eu já passei aqui nesse estado, vou te falar mais umas 50 vezes. Eu fiquei desempregado há um tempo aqui na igreja. Eu não tinha, às vezes eu não conseguia emprego, não conseguia forma de ganhar dinheiro. A igreja me ajudou muito, mas muito mesmo. Alguns irmãos estão aqui presentes sabem disso, viveram isso junto comigo. Eu dou graças a Deus por isso. Mas, cara, me incomodava muito ficar parado. Me incomodava muito ficar parado. Me incomodava de um jeito que eu não conseguia, mim mesmo, vir para a igreja, não conseguia adorar o Senhor. Eu queria que me incomodava. Porque eu e você não somos feitos para trabalhar, para ganhar dinheiro, para produzir alguma coisa. E nós vamos suar mais. Está aqui escrito aqui, ó. E do suor do rosto comerás. Você vai ser convidado a trabalhar. Lá em Paulo, no Tessalonicenses, que ele fala: se não trabalha, não come. Então você, homem, masculino que você é convidado a prover, convidado a trabalhar, convidado a adorar o Senhor. Então, encare o trabalho não de uma forma como fosse algo que você vai ser pesado como ele é, mas uma forma de adoração. Quando você entende que o trabalho para você é uma forma de adoração, as coisas se deslancham. Gente, isso tudo para aplicação dentro da família. Quando eu não trabalho na minha casa, não faço as coisas dentro de casa, a coisa não anda. Lá em São José dos Campos, a minha esposa, ela é muito especial. É muito especial mesmo. Isso é fato, os irmãos conhecem ela muito bem. E assim, ela é muito agitada. Mas teve uma época em que ela ficou parada. Ela disse: ó, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Está bom, fica em casa, certinho. Mas, irmãos, a casa da gente ficou assim, um furacão, era roupa em cima do sofá, as coisas para passar o pano. Aí eu vi as crianças, o João e o Lucas, às vezes brigando entre si. E eu chegava em casa à noite e dizia: Senhor, me ajuda. Como é que eu vou fazer para minha esposa entender isso? Ah, como é que eu fiz? Isso foi uma atitude de Deus na minha vida. Eu comecei a trabalhar. Chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era passar pano na sala, arrumar a cozinha, arrumar os quartos, arrumar a casa. Porque eu via que ela estava mal. Eu vi que ela não estava bem. Não era o perfil dela. Ela começou a ver isso em mim e dizer: puxa, ele está fazendo. Ele está dentro, está fazendo a coisa que era mim para me fazer. Eu não falei nada, irmãos. Uma semana foi assim, a segunda semana ela começou a fazer junto comigo. Na terceira já cheguei em casa, já estava voltando a casa com o pano passado. Irmãos, é assim que Deus nos convida a trabalharmos como exemplo que nós somos, dentro da nossa própria casa. Não é você mandando, não é você dizendo que você vai fazer isso, fazer aquilo. Você não vai chegar à parte do liderado. Não é você sendo aquele que manda. O João N, lembra de João N? Eu lembro do Rogum, que é as coisas que ele fala lá. Lembra dos padrões que nós temos hoje em dia no mundo, que nos pedem que o pai chega, senta na poltrona e me sirva. Nem assim está na Bíblia. Nem assim que nós somos convidados. Então você é masculino, e você ser masculino, tem esse exemplo no trabalho.
Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo. Vamos passar para o próximo ponto, que é justamente do proteger. Diante que nós lemos hoje, que Deus fez, montou para a gente, nós acabamos de estudar. Até agora, vocês entenderam que Adão protegeu Eva? Olha, Eva pecou. Eva disse, ó, aqui tem um fruto que a cobra disse que é boa para comer. É da árvore do bem e do mal, onde Deus disse que não é para comer. Mas come, é gostosa. O homem foi lá e comeu. Ele sabia que era errado. O homem era corresponsável junto com ela. E o que foi que o homem falou para Deus? Foi a mulher que tu me desse. Ele que transferiu a responsabilidade que era dele para a mulher. Entendeu? Essa é a diferença. Esse Adão que nós caímos, que nós tivemos, que não protegeu, não valeu. E vivemos hoje, no mundo caído, justamente isso, porque o homem não guarda, não protege. Eu estou falando do contexto de família, mas isso se aplica também no contexto geral de toda a humanidade. Nós vemos homens, pessoas que estão afirmando de só do extrativismo, só retirar. Nunca cuidar, nunca estar junto, nunca proteger. E nós, como somos homens que nós somos convidados a proteger. E aquele ser mais frágil que está junto com você. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Lê para a gente, lê para mim. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de amor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja no interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, por ser cordeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Você já percebeu esse texto, esse versículo aí, que ele fala aí? Se você não está bem com a tua esposa, o que acontece? As suas orações são interrompidas. A sua adoração, o seu trabalho é interrompido. Se você não está bem com a tua esposa, o teu trabalho não anda bem. Lembra do trabalho que é adoração? O teu trabalho não anda bem. A Bíblia fala sobre o que eu estou falando. Se você não está bem com ela, a coisa não anda. Não vai. E olha, o que a Bíblia fala? Ela é a parte mais sensível, mais frágil. E nós somos convidados a proteger ela. Aí vem justamente aquilo que vem na minha cabeça, que eu vejo muitos homens que vêm falar comigo, pedir aconselhamento, tentar acompanhar junto. Não entende de que um dos assuntos que nós passamos no trabalho, passamos na escola, passamos na igreja, por exemplo, levando para dentro de casa, para que ela se sinta magoada, acompanhe com o seu choro, acompanhe com suas derrotas. Claro, devemos compartilhar, mas não devemos transferir para ela
todas as suas frustrações. Ela é a parte mais frágil. Se você não conseguir separar isso bem, a coisa não anda, não funciona. A coisa não consegue evoluir. Aí vamos continuar o texto lá. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, Efésios capítulo 5, 22 a 23. Já lemos esse texto, uma parte desse texto, mas eu queria ler novamente. Capítulo 5, Efésios, capítulo 5, 22 a 23. E vamos ver o nível que nos é requerido para atingirmos isso. Capítulo 5, 22 a 23. Quem achar pode ler, por favor. Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 25, até 25, tá? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Entendeu o padrão aí, qual é? É Cristo. Cristo, quando estava aqui na terra, ele expôs os seus discípulos para serem presos? Não, muito pelo contrário. Ele, quando estava no Getsemane, a primeira pessoa que foi assim indicada para ser preso, né, era o próprio Jesus, com Judas junto com os seus soldados foram juntos buscar a Cristo, né, prender ele, tanto que Judas beijou a Cristo como forma de indicador, esse aqui é Cristo. Que os soldados não sabiam quem era. Aí Pedro, na sua ânsia, na sua vontade, foi lá e separou ele. O que aconteceu? Cristo foi lá, curou, e disse: não é assim, meus céus. Fiquem aqui. Vocês já não têm a mim, me levem. Isso é, ele podia ter dizer: vamos lá, nega, vamos junto aí. Não quero ser preso, não. Vamos ser caminhados juntos. Mas o que ele fez? Protegeu os seus discípulos. Cuidou deles. Tanto que, depois disso, ele chega para Pedro e diz: você vai me trair. E engraçado, Pedro trai Jesus. E Jesus vai dizer: eu falei para você. O que ele faz? Ele olha com amor e vai ser maltratado. E Pedro vê que ele começa a chorar. Cristo poderia dizer: Pedro, você não fez isso? Não fez aquilo? Aí, irmãos, eu não posso deixar de botar isso em prática. Aí é justamente nós maridos. A gente está afim mesmo de transferir a culpa para outra pessoa. Somos Adão. Lembra de Adão? Ele transferiu a culpa que era dele para a mulher. Dizendo: foi a mulher que tu me deste. Esse silêncio de Adão, cara, está até um livro sobre isso. Esse silêncio de Adão nos incomoda. Incomoda até mesmo a própria mulher em relação a isso. Então, quando eu provejo dentro da minha própria casa, quando eu protejo a minha casa, começo a mudar a figura. Então, a minha masculinidade, ela está justamente no momento que eu começo a entender o que Deus está colocando na minha vida. E ter um padrão novo de entendimento. Saber que Deus, Jesus Cristo, é o meu padrão. Aí vem justamente o momento de liderar. Essa liderança aí, muitas vezes é imposta, né? Como diz assim, algum texto que ele acabou de ler: você é o cabeça da sua casa, você é o cara que vai mandar, todo mundo tem que obedecer a você. A Bíblia fala que devemos ser aquele que lidera dentro de casa, mas você não vai ser aquela que vai ser o rei dentro de casa. Quem vai ser o rei dentro de sua casa? Você quem? É Ele quem tem que ser o seu rei.
Tem uma figurinha aí que eu coloquei, eu vou tentar reproduzir aqui na minha triste arte de desenhar. E vocês vão ser observados, tá? Diz assim. Oh, meu Deus. Tentar melhorar um pouco assim. Nossa. Eu vou apagar aqui, tá? Diz assim. Aqui está o desenhozinho, né, que eu coloquei. Aqui está justamente aqui em cima o líder. Onde todos, a família é convidada a servir o líder. Isso é o que o mundo fala hoje por aí fora. Nós somos induzimos em nossos filhos, nossa esposa, até nossa família inteira, saber que tem que cuidar do líder. Líder é o ser supremo. Isso está na cultura militar, isso está na cultura não militar, mas boa parte das desejos assim, de liderança, o pessoal fala aí fora, né? Que o líder é aquele que recebe toda a honraria. Toda a honraria. Esse é o mundo lá fora fala. Mas o Cristo veio para mudar tudo isso. E fez muito para fazer isso aqui. Você, irmão, é convocado para levar, não você, mas eu vou levar as pessoas a Deus. Você eu dizer assim, a palavra certa seria indiciado, né? Mas ser convocado a ser um líder diferente. E esse líder, no sacerdócio, que faz toda a diferença. Eu coloquei 2 pontos aí para eu quero salientar. O primeiro modelo é a liderança amorosa, a moda de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, está em João 13, de 1 a 5. João 13, de 1 a 5. Versículo de 1 a 5, depois 12 e 17, tá? Vai fechar o assunto. João 13, de 1 a 5, depois de 12 e 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo, já vindo dos Judas Iscariotes, filho de Simão, atraiu Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Isso aí, o seu Pai. O seu Pai agindo. Alguma dúvida sobre isso? Está muito claro, não está? Outro no caso, 1 Timóteo, né? 1 Jerusalém, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E o outro abre no Coríntios 13, tá? Capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E outro em 1 Coríntios, capítulo 13. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Amém. 1 Coríntios 13. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente.
dos seres humanos, dos anjos. Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Continue. Até... Mesmo que eu possua uma profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a justiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar até aquele o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como um menino, sentia e falava como um menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estas três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Esse é o sacrifício amoroso de Cristo. Então eu sou um provedor da minha casa, eu sou um protetor da minha casa, eu sou um líder da minha casa. Protetor, vimos que Adão não cumpriu esse papel e Jesus cumpriu esse papel. Estamos convocados, como intimados, a proteger nossa casa. Não somente de intempéries naturais, ladrões, até pessoas, mas somos convidados a proteger também a nossa casa em termos de mentalidade, problemas que nós trazemos dentro de casa. Devemos transferir as nossas frustrações do trabalho para dentro de casa. Isso é errado. Somos provedor porque somos convocados por Deus 3 vezes na palavra, somos convocados para podermos aquele que provê sustento para o seu poder de casa. Ele é quem dá o sustento para essa. Deus que não dá. Nós somos assim como que convidados, né? Convidados inteiros, né? Para suar no nosso rosto para trazermos dentro de casa. Eu até comentei de que a mulher consegue tratar melhor o trabalho do que o próprio homem, por conta dessa maldição que tem por ensino de Deus em nossas vidas. E somos convocados a fazer isso. Aí vai dizer, André, é proibido a mulher trabalhar? Não, muito pelo contrário, os dois têm que trabalhar juntos. Mas quem vai ser aquele que vai liderar, estar junto, é você, homem. É você, homem, líder na sua casa. Por quê? Porque você é um sacerdote do lar. E esse sacerdote não é um padrão do mundo, nem das pessoas que nós conhecemos, mas o padrão de Cristo na minha e na sua vida. Tá? Vemos isso, e esse sacerdote, ele é de serviço, ou seja, estamos servindo aos nossos irmãos, nossos entes queridos, até o próprio exemplo do próprio Cristo, que lavou os pés de cada um deles, e também um serviço amoroso, ser amoroso com as pessoas. Aí eu quero entrar justamente num ponto, vou tentar correr um pouquinho para poder tentar entender isso aqui. Eu quero dar 3 exemplos na Bíblia. Ontem que eu estou chamando para mim é muito fascinante. A Bíblia não tem intenção de ser um livro teológico que vai sistematizar todos os pensamentos da vida. Assim, vou fazer isso, por isso, por isso. Não. Ela tem a intenção justamente de revelar quem eles são. Um livro baseado em tarefas. Então eu vou colocar 3 maneiras para a gente poder entender bem isso aí. Temos Zacarias,
temos Ezequias e temos Manassés. Acais, vamos dizer que é nosso avô. Aqui é a figura do pai. Aqui é a figura do filho. O avô foi um péssimo rei. O que casou com Jezabel, acaba com Jezabel, mas ele foi um péssimo rei. Na Bíblia mostra, lá em 1 Crônicas, no caso, né? E se bem 2 Reis, que ele não foi um péssimo rei. Ele não, as influências dele eram péssimas. Ele chegou a sacrificar seus próprios filhos para alguns deuses lá no Filistino. A Bíblia não fala quem foi a mãe deles. Antes, deixa eu dar uma pequena introdução. Vou voltar um pouquinho atrás. O livro de Crônicas, o livro de Reis, ele foi escrito para uma tentativa de alguns, no caso, dizem que foi Samuel que escreveu, depois discípulo de Samuel, depois que continuou a escrever o livro de Crônicas, o livro de Reis, mas foi uma tentativa de tentar entender a história. Então ele não se preocupava tanto em registrar fatos históricos. Cara, ele registrava fatos históricos, mas ele tentava dar uma interpretação histórica dos acontecimentos. E aí ele colocou o nosso amigo Acais, que era um péssimo rei. Não há menção da mãe de Ezequias aqui. Mas Ezequias veio. Ezequias, ele não era, ele tinha como referência o seu pai. Mas ela tinha uma mãe. O nome dela era Ábia. Aí vem justamente essa interpretação histórica da Bíblia que fala sobre isso. Ábia quer dizer, filho de Zacarias, quer dizer, meu pai é Jeová. Está até escrito no português de vocês. Meu pai é Jeová. Isso é, meu pai é Jeová. Aí você tem uma pequena ideia de quem foi Ezequias, através da sua mãe. Foi através dessa mãe que influenciou Ezequias que ele compreendeu de que o pai dele era Deus, não era Acais. E o que aconteceu com Ezequias foi um dos maiores reis de Israel. Tanto que ele foi enterrado como homem, que ele era, né? Ele é honrado que ele foi. Ele foi enterrado entre os filhos de Davi, junto com Davi. Mesmo sendo do norte. E ele foi enterrado junto com Davi. E aí ele sabe quem é do norte e do sul, né? Então, esse aqui ele foi enterrado junto com Davi. E tão bom que ele era. Mas aí veio Manassés. Manassés foi pior do que Acais. Dá para entender isso? Explica isso. Ele não teve um pai de referência. Mas esse aqui, ó, teve um pai de referência. Por que ele foi pior do que Acais? Alguém tem ideia? De novo, a Bíblia responde aí para a gente. O nome da mãe. Alguém lembra aí? Alguém lê? Não, vamos mandar ler, né? Isso vai tomar muito tempo. Hafsabá. Hafzibá. Quer dizer, meu prazer
Tá? Isso é, ele foi criado no reinado de Ezequias. Ele tinha como referência Ezequias. Ezequias não fez o que Acaz fez, mas ele fez pior do que Acaz. Por quê? Aí vem estudo de interpretação bíblica sobre isso. Ele tinha uma mãe chamada Rafa, que quer dizer, o meu prazer está nela. Isso é, ele foi criado por uma mãe que não era judia, que não tinha o temor do Senhor. Mesmo assim, ele mesmo tendo exemplo do pai, sabendo quem ele era, ele preferiu ser o irmão. Mas aí acontece uma coisa que me dá esperança, que me dá alegria. Em 1 Crônicas, quero que todo mundo leia, por favor. Em 1 Crônicas, acontece algo inesperado, que era natural. Ele ia ser castigado, né? 33, ia ser 1 Crônica 33. Desculpa, 2 Crônica, perdão. 1 Crônica 33, versículo 10. 2 Crônica, tá? Me perdoa. Eu estou vendo aqui, antes de terminar, estou me vendo errado. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Continua? Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, e prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante dos deuses dos seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Amém! Percebeu aí a diferença? Manassés, ele se tornou o pior rei do que Acaz, mas depois ele se tornou o melhor rei do que Ezequias. Por quê? Ele lembrou do seu pai. Tanto que depois você vai ler depois, vai ver as obras que ele fez. Foram as mesmas obras que Ezequias, só que com mais intensidade, com mais, maior clareza. E vê, irmão, como a importância do papel do pai, a importância do papel do homem masculino aqui. Por mais que às vezes você não tenha controle sobre o seu filho, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se ele vai entender ou se não vai entender, mas você seja exemplo de Deus na minha vida, na sua vida deles. Se você não for exemplo, a coisa não anda. Lá em Provérbios, diz assim, Provérbios 1, versículo 8. Alguém lê para mim? Provérbios 1, versículo 8. Meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Isso aí. Onde é que está o ensino? Quem é a responsabilidade de responder, ensinar ao seu filho? Quem é responsável para poder orientar o seu filho em toda a questão da vida? Vamos lá. Provérbios 6, 20 e 21. Provérbios 6, 20 e 21. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha sempre amarrados no seu coração, pendure-os no seu pescoço. Os mandamentos vêm por parte de quem? Do pai, da figura masculina. É você, homem, responsável por inculcar ao seu filho a palavra de Deus. Por mais que um dia ele se desviar, como desviou Manassés, mas na dor, ele lembrou do seu pai e começou a fazer obras de Deus na sua vida. O meu convite é justamente entender isso.
Entender que você é feito para proteger, para prover e para ser líder dentro de sua casa. São esses 3 convites que eu quero. Não saia daqui sem entendimento. Vamos lá, vamos continuar a leitura aí. Provérbio 29, 15. Provérbio 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo e envergonha sua mãe. Nunca esqueça desse versículo. A vergonha virá. Se você não disciplina seu filho, não disciplina sua vida, ele não virá. Provérbio 31, 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele me ensinou. A mãe é responsável pelos ensinamentos. Nós não sabemos com detalhes sobre cada uma dessas 2 mães da Bíblia não existe, mas existe apenas o nome. E pelo nome, nós compreendemos que ela tem um papel fundamental em dar a instrução. É ela quem dá a instrução para o homem. Então, o trabalho é em equipe, os 2 juntos, tanto o homem como a mulher. Mas é a partir dela que ela se constrói o verdadeiro pensamento de uma criança, de uma vida na frente. Aí vem justamente o último slide que eu quero deixar claro, diz assim: não garantimos, coloquei a frase aí bem para a gente poder ler junto. Vou ler aqui, quem puder acessar a patisseria. Não garantimos o futuro dos nossos filhos, mas podemos garantir o testemunho cristão que receberão no presente. Nós não podemos garantir o futuro dos nossos filhos. A gente não sabe o que vai acontecer. Nós não podemos dizer, olha, fulano vai fazer isso, vai fazer isso. Não, de forma nenhuma. Mas é ele que vai. O que nós garantimos é o meu testemunho diante deles. Quando eu consigo prover, guardar e liderar na minha própria casa. Para fechar, vamos lá, pega Provérbios 14, 26. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Olha aí. Onde é que está o refúgio dos filhos? No pai, né? O temente ao Senhor, mas é no Senhor. Andando no Senhor. Provérbios 20, versículo 7. O justo anda na integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Isso é. Onde está a responsabilidade do homem? Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Lembre-se, é no caminho. Não é um caminho, é no caminho que deve andar. Provérbios 23, 24. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Pois bem, aí tem a alegria do pai. Efésios 6, 4. E vós pais, isso eu falei. E vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na instrução do Senhor. Quando é que eu provoco a ira do meu filho? Quando faço coisas que faço coisas que é ao contrário do que eu mando fazer. Quando eu sou hipócrita, quando eu sou mentiroso, quando eu sou acho de uma forma que eu não represente o que Deus mandou para aquele filho. Cara, muitas vezes eu vejo filhos que são reclamando do pai. Meu pai fala tanto fazer isso, mas faz ao contrário. Eu vejo isso. Irmãos, você não sabe como nossos filhos olham para a gente. Você não tem ideia. Até a forma que você veste, a forma que você cruza as pernas, você faz, tudo que você faz, ele está te copiando. Ele vai te copiar. Então, a masculinidade na família é um convite para podermos entendermos o que é Deus ter feito a minha vida, a sua vida. E desse Deus maravilhoso refletir como imagem que nós somos para as pessoas. Esse tem que ser a nossa masculinidade. Masculinidade não é o homem ser másculo, ser forte na família, nem liderança na família. Irmãos, quando você começa a liderar em Cristo Jesus dentro da sua própria casa, não tem esposa no mundo que não vai deixar de te seguir.
Não tem. Só se fosse coisa que não é do Senhor. Mas aquela que é do Senhor, ela vai seguir sempre. Porque você está sendo exemplo nessa casa. Então, a mais história da família começa justamente aonde? Em Cristo Jesus. Quando eu conheço Jesus como seu único Salvador na minha vida, e dele, em minha vida, eu reflito isso, a coisa tudo se transforma, tudo muda. Tá? Gente, mais alguma dúvida que ele tirar? Uma coisa que eu vou colocar? Mais uma vez, eu peço perdão, eu cheguei super em cima da hora, estou trazendo um pouquinho atrasado, mas para mim foi uma alegria fazer essa lição. Foi uma alegria. Eu queria justamente não deixar de transmitir essa alegria com os irmãos. Então, me perdoe mais uma vez por atraso e que Deus abençoe. Tá bom? Vamos orar? Antes daí, vamos orar. Senhor Pai, obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por esta pessoa. Podemos te buscar a Ti. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por desse exemplo da minha vida, a vida dos meus irmãos em Cristo Jesus. Ajuda a termos coragem de obedecer, Senhor Jesus. Temos coragem de sermos diferentes, Pai. Temos coragem de fazer diferença aonde nós estivermos. Até mesmo como filhos nós somos. Ajuda a podermos sermos exemplo, Pai, para nossas próprias vidas, para nossas famílias, mas para os nossos irmãos aqui também. Ó Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, perdoa nossas dificuldades. Mas, Pai, nós confiamos em Ti, que Tu és o Senhor, Tu és fiel, Pai. Tu és fiel à Tua palavra, Tu és fiel à Tua verdade, aos Teus princípios, e podemos confiar neles, saber que Tu estás no controle, Pai. Ajuda a podermos caminhar na Tua presença. Segundo o culto que vai ser logo mais, já está acontecendo embaixo. Seja para honrar e glorificar o Santo Nome, Pai. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.